Olá, 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 muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais essa live. E hoje nós vamos conversar sobre 7 hábitos que são amigos da nossa saúde emocional. Eu separei aqui 7 hábitos que não são óbvios, não. 7 hábitos fáceis de manejar, que a gente pode colocar na nossa rotina e que vão ajudar a nossa saúde emocional. Então já vem chegando, você que está chegando já clica no like aí, clica no coraçãozinho, compartilha essa live com alguém que possa ter interesse no tema. 7 hábitos amigos da nossa saúde emocional. Como eu sempre falo na minha carreira de professor, eu fui professor a vida toda. E eu sempre falo, numa aula de 40 minutos, se um aluno aproveita um ou dois conceitos bem, fixa esse conceito, poxa, sente que algo engrandeceu um ou dois conceitos, já vale muito a pena. E é o que eu quero com vocês. Eu vou comentar 7 hábitos amigos da saúde emocional. Se você puder aproveitar um ou dois para a sua vida, eu já me dou muito por satisfeito. Então, vamos lá? Semana passada, eu falei sobre 7 hábitos que são inimigos da saúde mental, inimigos da saúde emocional. Hoje é o contrário. 7 hábitos amigos da saúde emocional e mais um bônus no final. E eu vou fugir do óbvio. Eu já vou falar o que é o óbvio. Óbvio são aqueles comportamentos que são importantes na nossa saúde geral. Então, o que é importante na nossa saúde geral? Por exemplo, cultivar um bom hábito de sono. Semana que vem a gente vai falar só sobre isso. Cultivar um bom hábito de sono. Respeitar com isso o ciclo sono-vigília. Super importante. Ter uma rotina saudável, colocar nessa rotina saudável a atividade física, alimentação adequada, não abusar de substâncias psicoativas, tudo isso é para a saúde geral e, obviamente, também para a nossa saúde mental e emocional. Eu vou fugir um pouco disso. Então, o que vocês sabem, o que eu sei e que é muito bom mesmo. Tenha uma rotina saudável, respeite o ciclo sono-vigília, coloque uma atividade física, principalmente uma atividade física aeróbica. Se você tem uma musculação, uma outra atividade física, excelente, mas eu recomendo também colocar na rotina de atividades uma atividade física aeróbica. Tudo isso é fundamental, mas vamos comentar algumas outras coisas, algumas não tão óbvias, que são importantes para a nossa saúde emocional. A primeira delas é: gerencie bem o seu tempo. Não existe nada mais precioso, gente. Nenhum bem é mais precioso para a gente do que o nosso tempo. Comece gerenciando bem, avaliando o seguinte: nosso tempo é o nosso bem mais precioso, tanto que para nós sobrevivermos, para nós ganharmos a vida, nós vendemos o nosso tempo. Obviamente, o nosso tempo agregado a alguma habilidade que a gente tem, alguma competência que a gente tem ao executar alguma tarefa. Gerenciar bem o tempo é fundamental. Tempo é uma coisa que não volta. Tempo é uma coisa que não se compra. Você não pode, com dinheiro, adquirir tempo. E como é uma dica prática para a gente gerenciar bem o tempo relacionado à nossa saúde emocional? Grande parte da nossa preocupação é em cumprir as nossas tarefas, em cumprir os nossos compromissos de modo a que a gente consiga cumprir tudo que a gente se programa ao longo do dia com o tempo que a gente tem, que é uma coisa limitada. Por mais dinheiro que uma pessoa tem, ela não compra mais tempo. Então ela tem que gerenciar muito bem o tempo. Uma dica fundamental é o seguinte: não coloque um compromisso muito ligado ao outro. Essa é uma dica fundamental para manejo da ansiedade. Porque a pior coisa que tem é você não conseguir terminar um compromisso, já está chegando a hora do outro, alguma pessoa vai te esperar, e isso é uma fonte de ansiedade muito grande. Então, no gerenciamento de tempo, principalmente se você sofre com ansiedade, não coloque um compromisso muito próximo do outro. Por outro lado, tempo ocioso também é fonte de desgaste, por mais incrível que isso pareça. Se a gente está num período de descanso, de férias, a gente tem que saber saborear isso. Porém, muito tempo ocioso é fonte de estresse também. Então, saber gerenciar bem, nós não fiquemos ociosos e ansiosos por isso, mas também nós não colocarmos um compromisso muito perto do outro, porque isso é fonte de estresse. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês.
Imagina que você está no trânsito, passando por um congestionamento, teve um acidente, ou se você mora numa cidade como São Paulo, você nem precisa de algum acidente para passar um congestionamento bastante estressante. Se você está com folga para o seu próximo compromisso, você liga o rádio, se tiver condicionado, liga o ar-condicionado, põe no viva voz, liga para alguém, por exemplo. Você passa o seu tempo com muito menos desgaste. Mas se você está atrasado para algum compromisso porque você não deixou tempo de folga entre um compromisso e outro, o estresse é bem maior. Então, gerenciar bem o tempo, gente, é uma coisa fundamental para a nossa saúde emocional, principalmente para controle da ansiedade ou prevenção da ansiedade. Grande parte da nossa ansiedade, do nosso desgaste do dia a dia é porque a gente está correndo de um compromisso para o outro e às vezes desnecessariamente. Tudo bem, a gente tenta economizar tempo com isso, mas gera muito estresse, a gente acaba se desgastando e o nosso emocional é afetado. E o que é mais importante? A gente economizar tempo, né? A gente fazer essa pseudo-economia de tempo ou a gente cuidar melhor do emocional? Então, deixa espaço entre um compromisso e outro, isso vai ajudar bastante. Primeira dica, primeiro hábito que você tem que ter é um hábito de gerenciar melhor o seu tempo. Olha, se você gerencia o teu trabalho, se você gerencia a tua carreira, se você gerencia os objetivos financeiros que você tem na vida, por exemplo, os objetivos acadêmicos, teu tempo é a coisa mais preciosa. Gerenciar o tempo é fundamental. Muito bem. Segunda coisa que tem muito a ver com essa, finalize tarefas. Uma coisa que deixa pessoas ansiosas também e que acabam nem dormindo, nem conseguindo pegar no sono, é aquele monte de tarefa mal finalizada. E cada tarefa mal finalizada vai se acumulando com outras, de modo que o desgaste e a atividade mental não consegue relaxar ante aquele monte de tarefa que não foi finalizada. Um amigo meu, professor de yoga, ele falou que a partir do momento que ele começou a estudar um pouco mais yoga, ele falou que isso se tornou uma coisa fundamental na vida dele. Não apenas finalizar as tarefas, mas finalizar também as nossas atividades, os nossos compromissos, muitas vezes os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo. Ele falou que estava procurando apartamento. E procurando apartamento, ele fazia contato com um monte de corretor. E os corretores, quando aparece algum apartamento, eles ficam mandando mensagens. Quem já passou por isso de procurar algum imóvel, seja para alugar ou seja para comprar, sabe disso. Então o que ele falou? Fernando, mas nem com corretor eu não quero ter pendência. Eu quero tirar as pendências da minha vida para eu poder relaxar. Então o que ele fazia? O corretor entrava em contato, ele falava assim, olha, eu não estou mais procurando, por favor, tira do seu banco de dados aí. Ele falou, não quero nenhum tipo de pendência com ninguém. O que eu puder finalizar das minhas pendências, eu quero. E é isso que eu quero dizer com vocês, com finalizar as suas tarefas. Muitas vezes nós temos tarefas complexas e pendências complexas. Nesse caso, divida em várias etapas e vá finalizando elas, vá ticando elas. Poxa, Fernando, mas eu tenho um monte de compromisso, eu não consigo finalizar os meus compromissos ao longo do dia. Nesse caso, você faz o seguinte. Tá difícil relaxar por causa dos compromissos e tarefas que você tem para fazer? Finaliza as tarefas do dia numa determinada hora, de modo que dê tempo para você relaxar, para poder descansar, ficar com a tua família e dormir em seguida. Faça uma lista. Aquela lista vai personificar um monte de tarefas que você tem. Aquele monte de tarefas que pode estar te incomodando na cabeça, aquilo lá vai ser depositado num pedaço de papel. E aí, no dia seguinte, você pode ir atrás de forma objetiva das tarefas que faltaram. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou tão atarefado à noite que eu falo assim, caramba, eu estou com muita coisa para fazer, eu preciso terminar. Mas espera aí, deixa eu relacionar melhor para ver se a minha ansiedade, a minha inquietação mental é justificável. E às vezes, quando eu vou relacionar, eu tenho 2 ou 3 tarefas que podem tranquilamente ficar para o dia seguinte. Então é isso, finalize as tarefas, não deixe pendência, não deixe rastro, não deixe rebarba. Não deu para fazer no dia? Relaciona para o dia seguinte, isso vai ajudar na tua ansiedade. Ok? Dei 2 tarefas, tem tudo a ver com como a gente usa o nosso tempo e como a gente otimiza o nosso tempo. Então, gerencie bem o tempo. Mudando um pouco de tema agora, falando de relacionamento. Nessa sua gestão de tempo, quanto tempo você deixa para nutrir? Gente, porque eu insisto muito. Quem me conhece sabe que eu insisto muito.
Não há nada mais importante do que os seus bons relacionamentos para a sua saúde mental e emocional, para a sua felicidade, para o seu propósito de vida. Quanto tempo você dedica a nutrir os seus bons relacionamentos? A começar pelos relacionamentos familiares mais íntimos, com seu cônjuge, com seu parceiro, com a sua parceira, com seu filho, com seus pais. Em seguida, com a família um pouco mais estendida, com seus irmãos, né? E depois uma família um pouco mais estendida, com seus tios, avós e assim por diante. E depois com aquela família que a gente escolhe, que são nossos amigos queridos, né? Que a gente carrega em momentos diferentes da vida, mais próximos de um ou de outro, mas que a gente tem aqueles 5 ou 6 bons amigos. Quanto tempo nessa tua gestão de tempo você dedica a nutrir os bons relacionamentos? Saiba que, ao longo da vida, isso já está comprovado cientificamente, gente. Ao longo da vida, o que mais diferencia pessoas que foram infelizes, insatisfeitas com a própria vida, com pessoas que tiveram a sua vida com satisfação e significado, não é o acúmulo de patrimônio, não é a titulação acadêmica, não é o tipo de trabalho que elas têm. Acredite em mim, também não é determinante a saúde dessa pessoa. Tudo isso que eu falei é muito importante para a felicidade, muito importante para a gente ter uma vida confortável. Mas mais importante que tudo isso, e olha, um médico falando até mais do que a saúde, é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. E quanto tempo a gente dedica a nutrir esses vínculos? É uma pergunta que eu faço para mim e eu faço para vocês nesse momento. Porque até problema financeiro, problema no trabalho, problema de saúde, se a gente tiver bons vínculos, a gente supera com mais facilidade. Por isso, eu coloco aqui como um hábito a ser cultivado para nossa saúde emocional, nutrir nossos bons relacionamentos. Isso pode ser muito mais fácil do que a gente pensa, desde que a gente lembre disso e dedique um tempo a isso. Bons relacionamentos, a gente precisa de dedicação. E bons relacionamentos não é uma coisa que suga a gente. Pelo contrário, se dedicar aos bons relacionamentos traz saúde, traz alegria e traz energia, vigor para a gente. Ok? Então, você que está vendo aqui, já deixa o teu comentário. Tem algum desses hábitos que eu estou falando aqui que você está devendo? Você acha que precisa melhorar? Tem algum hábito que eu não falei que você acha bacana para manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional? Coloca aqui no comentário. Quarto hábito. Precisando, peça ajuda. Vendo alguém que possa precisar, ofereça ajuda. Esse tem tudo a ver com o anterior, tem a ver com nutrir bons relacionamentos. Então, não deixe de pedir ajuda, não deixe de oferecer ajuda. Aqui eu falo em especial para os homens, que homens, em média, homens têm mais dificuldade de pedir ajuda. Mulheres, nesse sentido, são muito mais legais, têm um comportamento muito mais legal. Elas são muito mais acostumadas a ajudar umas às outras, desde a mais tenra idade. Homens tendem a ser mais individualistas, né? E acaba sendo até uma questão cultural também, de orgulho, de não pedir ajuda, de resolver as coisas sozinho. Sobretudo, ajuda emocional. Então, cultive a solidariedade no dia a dia. Precisou de ajuda? Aprenda a pedir ajuda. Gente, isso ajuda até, muitas vezes, a se formar vínculos. Muitas vezes, ao pedir ajuda, você mostra uma abertura para uma pessoa e um relacionamento bacana pode ser criado a partir da... Sabe por quê? Porque se a pessoa for solidária de fato, ela vai se sentir muito prestigiada com a sua solicitação de ajuda. Ah, mas a pessoa pode ser um pouco mala, pode não ser solidária, pode ser egoísta. Ok, tudo bem, partimos para a próxima. Haverá pessoas, né, para ajudar. Eu sempre digo, eu quero acreditar que a maioria das pessoas tem esse espírito solidário, porque isso é da natureza humana. Então, peça mais ajuda. Isso vai até favorecer a formação dos seus vínculos. E também esteja mais disponível para oferecer ajuda. Eu acho muito gostoso quando... Por exemplo, na minha vida como professor, na minha vida que eu tenho, por exemplo, nas minhas interações lá no hospital, eu acabo ensinando muitas pessoas que passam lá pelo nosso serviço, acabo ensinando, dando muita aula, que me pedem, muita palestra. E é muito gostoso, depois de um tempo, perceber que alguma pessoa ficou agradecida e aproveitou uma ou duas coisas das que eu falei. Aliás, aqui na internet é muito legal, por isso deixa o seu comentário, que isso é muito bacana e alimenta para eu continuar conversando com vocês aqui.
ofereça ajuda e peça ajuda. Gente, vamos exercitar a solidariedade no nosso dia a dia. Receber solidariedade e prestar solidariedade também. Então, quarto hábito legal para a nossa saúde mental e emocional. Exercitar a solidariedade. Eu podia falar isso, exercitar solidariedade, mas eu quis ser mais simples. Como? Peça ajuda, ofereça ajuda. Ok? Gente, deixa o seu like aí, que isso aí é muito importante. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa de se inscrever. Lives toda semana, vídeo toda semana falando de bem-estar, saúde emocional e comportamento. Não deixa de me seguir. Todas as redes, Psiquiatra Fernando Fernandes. Na descrição do vídeo também coloquei um canal do WhatsApp e o canal do Telegram. Então, para quem não quiser perder nenhum conteúdo meu, tem o canal do WhatsApp, eu sempre aviso de tudo que vai acontecer lá e coloco também matérias bacanas que eu encontro na internet. Quinto hábito amigo da saúde emocional. Viva o presente, viva a realidade. Quanto nós não sofremos por ficar presos a traumas do passado? Hoje mesmo, conversando com uma paciente, eu falei muito para ela isso, falei, olha, deixa isso que passou. Você, por causa de coisas que você passou, você está prejudicando relacionamentos aqui no presente. Outra coisa, o quanto nós ficamos ansiosos, gente, por causa de algo que está por vir e que pode nem se concretizar. Vamos aprender a lidar um pouco mais com as coisas que se impõem no nosso momento, com as coisas que se impõem no nosso presente. Isso é viver o presente. Quando eu faço palestras, né, de saúde emocional e de manejo emocional para os alunos, eu costumo dizer que, sabe aquela coisa de parar para respirar? Parar para contar até 10 e respirar? Nada mais é do que trazer a pessoa para o presente. Então imagina que você está vivendo uma situação muito ansiosa. A ansiedade sempre é uma coisa desconfortável frente a uma suposta ameaça que vai acontecer no futuro próximo ou no médio prazo. Aquela ameaça nos impele para fazer alguma coisa. Ou imagina que não é uma situação de ameaça, de ansiedade, é uma situação de raiva. A raiva também nos impele a fazer uma coisa. Como é que você volta para o presente? Eu falo, presta atenção na sua respiração. Não tem nada mais presente, não tem nada que está mais no momento do que a nossa respiração. Tanto que se você parar de respirar é uma coisa insuportável. Logo você volta a respirar. Então não tem nada que você faça mais no presente do que observar a sua própria respiração, do que observar as suas próprias sensações corpóreas. Viver o presente, viver a realidade nos poupa de muito sofrimento emocional. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, gente, como a quinta dica ou o quinto hábito que nós temos que nutrir. Viver o presente e viver a realidade. O que é viver a realidade? Viver a realidade é não ficar sofrendo e se preocupando com problemas que não estão na nossa frente, que são supostos, que são imaginados. Sempre que você estiver muito emocionado e sofrendo muito, pensa nisso. Eu estou vivendo o presente? Eu estou sofrendo por algo que está acontecendo nesse momento? Eu estou sofrendo por algo real ou por algo imaginado? Viva o presente, viva a realidade. Esse hábito tem que aparecer. E quando que eu convido você a pensar sobre isso? Quando você estiver muito emocionado, quando você estiver sofrendo, diante de algo que te abalou muito emocional, lembra disso. Espera, eu vou viver o presente, eu vou viver o momento. Eu não vou ficar agoniado por coisas que passaram e não vou ficar agoniado, aflito por coisas que podem vir. Eu vou lidar com a realidade nesse momento. Ok? Viva o momento, viva a realidade. Tem vídeo no meu canal sobre manejo emocional. Tem vídeo sobre isso. As técnicas que eu ensino a usar sobre isso. Tem vídeo no meu canal. Vou trazer em live também. Então passa no meu canal, dá uma olhada sobre isso. Viva o presente e viva a realidade. Próxima dica. Essa aqui eu preciso detalhar com vocês, que é valorize as suas conquistas. Nós tendemos a não valorizar as nossas conquistas, a não ser que sejam conquistas muito evidentes. A professora Angelita Gama, que é uma grande cirurgiã digestiva, talvez a cirurgiã assim, mais famosa do Brasil, tá velhinha, tal, mas ainda se mantém nativa, professora da USP,
Uma vez questionada sobre a maior conquista da vida dela, sabe o que ela falou? Foi passar na faculdade de medicina. Depois disso, eu não tive muita vergonha de falar que talvez a minha grande conquista também foi passar na faculdade de medicina, né? Eu, depois de ter feito um colégio estadual, tive que pegar bolsa em cursinho e tal. E essa é uma conquista muito evidente, né? Essa é uma conquista muito evidente. É lógico que eu fiquei muito contente com essa conquista que eu tive. Mas o que me levou a essa conquista foi o passo a passo de estudo no dia a dia. E eu lembro que, sem que ninguém me ensinasse essa psicologia, eu tinha para mim o seguinte: quando vinha uma ansiedade, quando eu pensava no desafio que eu tinha que enfrentar no final do ano, no vestibular, eu pensava assim, o que eu posso fazer no meu dia a dia para ficar mais próximo disso? E eu saboreava o meu dia a dia, a cada conquista, a cada dia de estudo que eu completava as minhas lições, né? Eu tinha 6 aulas de manhã e tinha que estudar essas 6 aulas à tarde e à noite. Quando eu acabava de estudar cada aula, eu me dava uma pequena gratificação. Descansava 5 minutos, dava uma volta pela casa, respirava um pouco, voltava, estudava mais uma aula. E cada aula que eu estudava, eu sentia que eu estava cumprindo o meu dever, eu sentia que eu estava fazendo bem para mim mesmo. Quando eu pensava no objetivo, vinha até aquele temor, eu falava, não adianta eu olhar o objetivo e ficar com medo. É o que eu posso fazer no meu dia a dia, saborear as pequenas conquistas do dia a dia para eu chegar mais perto do objetivo. Então, não espere chegar num grande objetivo, sabe aquela pessoa? Não espere alcançar uma independência financeira, não espere alcançar um diploma, não espere vencer, passar no concurso para saborear as pequenas conquistas. Porque muitas vezes a gente se perde buscando um grande objetivo e deixa de viver, deixa de curtir as nossas pequenas conquistas do dia a dia. Isso aí é até técnica comportamental. Muitos terapeutas comportamentais ensinam a pessoa o quê? Valorizar muito mais o desempenho no dia a dia do que cumprir uma meta no final do mês ou no final do ano. Valorize suas pequenas conquistas no dia a dia, gente. Essa foi a 6ª dica. Sétima dica. Essa aqui muita gente não faz. Muita gente, é muito rápido em criticar, resmungar e não exercita o quê? A gratidão no dia a dia. Gente, nós temos sim muitos motivos para agradecer. Para quem tem fé, né, como eu, a gente tem muito a agradecer a Deus. Agora, mesmo quem não tenha fé, a gente tem muito a gratificar das coisas nossas do dia a dia. Pela saúde que temos, pelos amigos que ainda estão próximos, pelos familiares que ainda estão próximos, pelas pequenas conquistas que eu falei agora há pouco, né, que eu falei agora mesmo, nós temos muito o que agradecer. Tem gente que tem essa mania de resmungar. Olha, se você é dessas pessoas, eu não estou te criticando aqui, eu estou te dando um caminho. O caminho é o seguinte, para cada coisa que você queira criticar, você pode criticar. Mas ache 2 motivos pelos quais você pode agradecer. Isso é cultivar a gratidão. Para cada coisa que você queira, cada vontade que você tenha de resmungar e de criticar, encontre um motivo para agradecer. Isso vale para os relacionamentos. Pô, tem tanta gente que tem problema nos relacionamentos familiares. Pensa assim, cara, para cada mágoa que eu tenho dessa pessoa, pô, eu vou encontrar 2 coisas boas nela que eu agradeço, né? Pô, para cada mágoa que eu tenho do meu pai, eu vou encontrar 2 motivos para agradecê-lo. Ou um motivo bem bacana para agradecê-lo. Para cada mágoa que eu tenho da minha mãe, vou encontrar um motivo para ter gratidão. Do meu irmão, mesma coisa. Meus colegas, meus amigos. Cultive a gratidão. Exercite a gratidão. Como tudo na vida, gente, isso é um exercício. Se a gente não lembra, a gente não faz. Do mesmo jeito que reclamar é um exercício. Quanto mais a gente reclama, mais a gente tende a reclamar. E olha, faz parte da vida reclamar, né? A gente vive fazendo juízo e a gente vive julgando as coisas. Mas a gente esquece de agradecer, a gente tende a ser muito mal agradecido. Acho que é muito natural, muito fácil a gente ser reclamão. E é difícil a gente ser agradecido. Por quê? Porque a gente não lembra, né? Não sei, a gente acha que as coisas vêm todas por merecimento e a gente não tem que agradecer. Mesmo que venha por merecimento, agradeça.
porque você conseguiu fazer por merecer, porque você teve saúde, inteligência, determinação por fazer merecer. Então é assim, a gente é muito reclamão. A gente acha que as coisas de ruim sempre a gente tem em quem pôr a culpa, né? Porém, as coisas que a gente recebe, a gente acha que foi tudo por merecimento, a gente esquece de agradecer. Então guarda isso, guarda isso. Quando você estiver reclamando, pensa, cara, tanta coisa que eu já conquistei, tanta coisa boa que está acontecendo, e eu esqueço de agradecer. Então, exercite a gratidão. Gente, tudo que eu falei aqui são coisas não tão óbvias, não tão naturais, mas muito simples da gente implementar no dia a dia. Eu tentei fugir um pouco daquele óbvio, né? O que você pode fazer pela tua saúde emocional? Dormir bem, comer bem, se alimentar bem, fazer uma atividade física, manter uma rotina saudável, né? Eu coloquei algumas coisas aqui que não são tão óbvias, a gente não lembra muito, mas se a gente lembrar, a gente consegue pôr na rotina. Que eu falei que eu ia deixar um bônus, e esse bônus aqui, gente, é acaricie um gato na rua, né? Fernando, você é fã de gato? Você tem um monte de gato em casa? Não é isso que eu estou falando, gente. Eu coloquei entre aspas porque isso é uma das 12 regras para a vida do grande psicólogo, né, intelectual da atualidade, canadense Jordan Peterson. Quando ele fala acaricie um gato na rua, é que ele quer dizer assim, olha, você viu um gato na rua, separe um momento para ir lá e acariciar esse gato. O que ele quer dizer com isso? Apreciar as pequenas gratificações que aparecem espontaneamente na nossa vida. Eu, por exemplo, estou atendendo muito em casa. Quando eu olho pela janela e eu vejo um Vanilla Sky, sabe aquele céu rosado do filme do Tom Cruise, aquele céu que americanos chamam de Vanilla Sky, né? Não tem muito esse termo em português, mas aquele céu rosado normalmente vem ao entardecer. Entre uma consulta e outra eu dou um tempo de sair lá na janela e dar uma olhada para apreciar isso, às vezes até bater uma foto. É o jeito que eu lembro desse ditado do Jordan Peterson. Acaricie um gato na rua quando houver a oportunidade. Muitas vezes, pequenas coisas bonitas do dia a dia estão passando ao nosso redor, mas a gente não se toca disso. Com isso que eu estou falando, eu convido vocês a se ligarem disso. Poxa, naquele pequeno intervalo que você tem, naquele momento mais contemplativo, se aparecer alguma coisa bacana, separa isso. Opa, você pode até lembrar dessa frase, acho que é o momento de eu acariciar um gato, de eu ter uma conversa gostosa com alguém, de eu apreciar uma paisagem, de eu interagir de uma maneira bacana com o meu redor. Então, esse é um bônus, né? Eu dei 7 dicas e esse é o bônus. Acaricie não perca a oportunidade, gente, no teu dia a dia, no meio da correria, se aparecer um gato, acaricie ele. E vocês entenderam que eu não quis, pode até ser um gato de verdade, né? Mas eu quis dizer, aproveite um bom momento de afago que apareça, seja contemplando uma natureza, tendo uma conversa com alguém, aproveitando algo de bacana que está acontecendo ao teu redor. Ok, gente? Essas foram as 7 dicas que eu dei, elas vão ficar gravadas. Se você gostou, pode compartilhar que vai ficar gravada essa live aqui. Aliás, se você gostou, aproveitando a audiência rotativa da live, clica no coraçãozinho aí, clica no like, que isso é bastante importante para a divulgação das minhas redes, gente. Deixa um comentário, com qual dessas dicas você se identificou?